Olá, você que nos acompanha. Nesse nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai analisar um caso real que nos leva a questionar os limites da justiça social, do trabalho infantil e a complexidade das relações humanas. É um caso que ganhou notoriedade através das cartas de Luiz Roberto Botstein, publicadas no documento Carta Joãozinho, a Moral e a Justiça. É um caso bem emblemático mesmo. É uma história que coloca a gente, né, diante de dilemas éticos e legais e que exige uma análise cuidadosa para a gente entender as nuances, as implicações. Para quem está se inteirando agora da história, o caso ele gira em torno de um processo trabalhista movido contra a empresa de Luiz, a Trimes Consultores e Lirada. O processo é movido pela mãe de Joãozinho, o menino que ele acolheu e auxiliou por 2 anos. Isso, importante a gente destacar logo de início, né? A legislação trabalhista da época proibia o registro em carteira de menores de 14 anos. E é aí que a história começa a se complicar um pouco, né? Luiz, sensibilizado com a situação de Joãozinho, que aos 12 anos trabalhava numa pastelaria, decidiu acolhê-lo. Ofereceu a ele uma oportunidade de aprendizado da empresa dele, custeou seus estudos, cuidados com saúde, vestuário, alimentação. A relação entre eles se estreitou bastante, né? A ponto de Joãozinho ser carinhosamente chamado de filho do Luiz pelos funcionários da empresa. Uma relação que demonstrava afeto, né? Mas a história toma um rumo inesperado. Quando Luiz recebe uma notificação de uma ação trabalhista, movida pela mãe de Joãozinho, reivindicando direitos retroativos ao período em que ele esteve na empresa, antes mesmo de completar 14 anos e ser registrado. E aí que as cartas de Luiz Roberto Bodstein se tornam o nosso principal documento, né? Nelas, ele expressa a decepção dele, questiona a interpretação da lei, em detrimento da intenção de ajuda e do bem que ele alega ter feito ao menino. Ele argumenta que tentou registrar Joãozinho como aprendiz, mas esbarrou na legislação da época. Descreve com detalhes os cuidados que teve com Joãozinho, indo além de qualquer obrigação trabalhista e colocando-se como um mentor para o menino. E num trecho particularmente contundente, Luiz escreve: se eu pagar a sua indenização, Joãozinho, estarei sendo injusto com meus sócios, que também respondem pela empresa, quando eu sou o único culpado por você ter vindo para o nosso convívio. Se eu pagar essa indenização, João, eu estarei ensinando as mães de tantos outros Joãozinhos que elas poderão arrancar dinheiro fácil das pessoas que estenderam a mão para seus filhos. Um desabafo carregado de emoção, né? E que nos leva a questionar até que ponto a lei deve ser aplicada em detrimento da intenção. E também nos faz pensar: qual o papel da justiça em casos que envolvem afeto, responsabilidade social e a vontade genuína de ajudar? É. A defesa de Luiz, por sua vez, argumenta que ele agiu com altruísmo, buscando oferecer a Joãozinho oportunidades que ele não teria de outra forma. E que a eventual prestação de serviços, né, por parte do menino não configuraria vínculo empregatício, já que a presença dele na empresa se dava num contexto de aprendizado, de desenvolvimento pessoal. A defesa, inclusive, apresentou provas das tentativas de registrar Joãozinho como aprendiz, esbarrando na impossibilidade legal da época. Ou seja, a defesa busca humanizar a relação entre Luiz e Joãozinho, né, contrapondo a interpretação estritamente legal do caso. Mas e a justiça? Como se posicionou diante de um caso tão complexo? A segunda Junta de Conciliação em julgamento de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido da mãe de Joãozinho. Interessante. Quer dizer, essa decisão meio que coloca em xeque a interpretação literal da lei, né? Priorizando ali o contexto da situação. É essa aí. A juíza Miriam Tereza Yunis Jabu, responsável pela sentença, ela reconheceu a intenção altruísta de Luiz e criticou a tentativa, né, de se beneficiar financeiramente de uma ação social. Entendi. E na sentença dela, ela usa uma frase bastante forte, né? Ela diz: mais pessoas se dossem a apoiar o menor carente. E certamente haveria sensível redução da decadência moral e social que se verifica atualmente no país. Essa frase é bem forte, Mizia. Demonstra a preocupação dela, né, não apenas com o caso em questão, mas com as implicações sociais de uma decisão desfavorável a Luiz. Ou seja, ela ponderou que uma decisão contrária, né, poderia desencorajar atos de generosidade e apoio a menores em situação de vulnerabilidade. Sim. A juíza compreendeu que, nesse caso, né, específico, a ação de Luiz, embora à primeira vista pudesse ser interpretada como infração trabalhista, tinha como fundamento o bem-estar de Joãozinho. E que a eventual prestação de serviços, né, por parte do menino não configurava uma relação empregatícia tradicional, mas sim um aprendizado, em um ambiente acolhedor. Exato. Percebe-se, portanto, a importância da gente analisar cada caso, né, na sua particularidade, considerando o contexto social, as intenções por trás das ações. A sentença, nesse sentido, ela abre um precedente importante, né, para interpretação da lei em casos semelhantes. Sem dúvida. Ela nos leva a questionar se a legislação, em sua rigidez, né, não acaba por criar obstáculos para a solidariedade, em vez de incentivá-la.
Afinal, como garantir a proteção de menores, né, sem desencorajar atos de generosidade, como de Luiz Roberto Botstein? Esse é um ponto crucial para reflexão. É preciso buscar um equilíbrio entre a aplicação da lei e a compreensão das particularidades de cada situação. E nesse ponto, a sentença proferida pela juíza Miriam Tereza Yuni Jabbour se mostra um marco importante nessa busca por esse equilíbrio, né? Sim, pois reconhece a importância da ação social, do apoio a menores em situação de vulnerabilidade, sem desconsiderar a necessidade de proteção legal. O caso de Joãozinho, dessa forma, nos leva a questionar não apenas os limites da justiça social e do trabalho infantil, mas também a própria interpretação da lei, né, frente à complexidade das relações humanas. E nos convida a buscar soluções que, sem ferir a lei, promovam a justiça social e o bem-estar de todos os envolvidos, em especial daqueles que mais precisam de proteção e apoio, como os menores em situação de vulnerabilidade. Ao mergulharmos nesse caso, a gente percebe que ele vai muito além de uma simples disputa judicial, né? Ele nos convida a refletir sobre a legislação trabalhista e como ela pode se aplicar em casos que envolvem menores em situação de vulnerabilidade. Sem dúvida. A lei, ela tem que proteger, mas também precisa ser capaz de se adaptar à complexidade da vida real, né? Como a gente viu nesse caso. E a sentença da juíza, ao reconhecer a boa-fé do Luiz, abre um precedente importante, né? Para a interpretação da lei em casos semelhantes. O que você acha? Com certeza. A decisão da juíza Miriam Tereza Yuni Jabbour, ela demonstra sensibilidade e bom senso, né? Ao ponderar as particularidades do caso, reconhecendo a intenção altruísta por trás das ações de Luiz. Isso pode influenciar, sem dúvida, a forma como casos futuros serão analisados. Mas também nos leva à seguinte questão. A legislação, sua rigidez, né, não poderia acabar criando mais obstáculos à solidariedade do que incentivos. É uma questão complexa. A lei precisa ser clara, né, para garantir a proteção dos direitos. Mas também precisa ser flexível o suficiente para não punir aqueles que agem com boas intenções, buscando oferecer oportunidades e apoio. Esse caso nos mostra que a lei por si só não é garantia de justiça, né? É preciso considerar o contexto, as intenções, as consequências de cada decisão. Exatamente. A busca por justiça social exige mais do que a simples aplicação da lei, né? Exige sensibilidade, bom senso e uma análise criteriosa de cada caso. O caso de Joãozinho e Luiz Roberto Botstein, apesar de singular, ele ecoa em diversos aspectos da nossa sociedade, né? Nos convida a repensar a relação entre a lei e a justiça e a buscar soluções que sejam justas e equânimes, né? Considerando as particularidades de cada situação. E, acima de tudo, nos lembra da importância da compaixão e da solidariedade. Ações como a de Luiz, ainda que em desacordo com a legislação da época, demonstram a importância de se construir uma sociedade mais justa e fraterna. É isso. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo nesse caso emblemático, né? Que nos levou a questionar os limites da justiça social, do trabalho infantil e a complexidade das relações humanas. Esperamos que essa análise tenha contribuído para a sua reflexão e convidamos você a continuar acompanhando os nossos mergulhos profundos em busca de conhecimento e compreensão do mundo que nos cerca.